Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Deus faz as Babilônias caírem. Vamos procurar entender isto. Eu vou começar com a Babilônia do tempo do profeta Jeremias, aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Mas essa não era a primeira Babilônia. Já houve uma Babilônia lá, digamos assim, na época do Abraão, ou antes do Abraão, nas planícies ali de Babel. A Babel era o início da Babilônia. Depois houve uma grande Babilônia, aí talvez uns 1500 anos antes de Cristo. A Babilônia nunca deixou de existir ali. Essa, na época de Nabucodonosor, que foi o grande, estava muito poderosa. Ela foi vencida pelos medos e persas. Aparentemente aquela Babilônia acabou, mas aparecem novas Babilônias no decorrer da história, não só grandes impérios, mas sistemas religiosos. E o Apocalipse termina com a derrota, a destruição de uma outra Babilônia. Vamos procurar entender. A Babilônia não é só um país, um império, um poder humano, é um sistema religioso levantado por Satanás. Ali nas planícies de Cauné, quando aquele cidadão levantou a Babel, construiu uma cidade e edificou uma grande torre, aquilo já foi um movimento contra Deus, um movimento de rebeldia contra Deus. E em todas as eras, a Babilônia sempre foi um movimento contra Deus, um sistema religioso autônomo aqui na Terra, né? Chamando atenção para si e independendo de Deus. Na Babilônia do tempo de Jeremias, Deus humilhou o Nabucodonosor. Deus humilhou o Nabucodonosor, e o Nabucodonosor foi comer capim, e ele deu glória a Deus. Isso já no cativeiro, na época do profeta Daniel. A Babilônia cresceu, se tornou grande, atingiu seu auge na época do Nabucodonosor, depois começou a diminuir o seu poder até o neto dele, o Belsazar, com o qual a Babilônia terminou aquela fase antes de ressuscitar mais adiante num outro sistema econômico atual lá no Vaticano. Mas enfim, aquela Babilônia do Nabucodonosor cresceu, apesar de ele, o Nabucodonosor, ter experiências pessoais com Deus, ele não mudou o sistema da Babilônia e ela continuou aquilo que era, até que Deus teve que pesar a sua mão, e aconteceu com o rei Belsazar, que foi o último, e acabou. Na verdade, ele nem era rei, era o pai dele, o Nabonido, ele estava no lugar do pai. Mas aqui em Jeremias, no capítulo 50, um pouco antes, na datação de o declínio da Babilônia acontecer, Deus já tinha anunciado, e através do profeta Jeremias, o Senhor diz: os filhos de Israel vão sofrer opressão pela Babilônia, mas o seu Redentor é forte, pleiteará a causa deles e fará vir a espada dele, do Senhor, sobre a Babilônia. Por isso, as feras do deserto e os chacais também habitarão nessa
Babilônia, nas ruínas da Babilônia, nunca mais será povoada nem habitada de geração em geração. Então aquela Babilônia acabou. Mais recentemente, a Babilônia está dentro do Iraque. E um governante do Iraque, o Saddam Hussein, se intitulou o novo Nabucodonosor. Ele estava muito rico, o país estava rico por causa da exportação do petróleo. E ele se engrandeceu e quis reconstruir a grande cidade de Babilônia. Mas morreu e nada daquilo aconteceu, e a profecia de Jeremias 50, versículo 39, continua valendo. Não será povoada nem habitada de geração em geração. E o Senhor diz então que ao estrondo da tomada de Babilônia, a terra toda estremeceu e esse grito se ouviu entre as nações. Ou seja, a maneira como a Babilônia caiu vertiginosamente foi algo impressionante que ficou famoso no mundo todo. E a gente precisa se lembrar disto. A Babilônia era aquela grande cidade com muralhas que tinham a altura de um prédio de 30 andares, muralhas colossais consideradas intransponíveis, inexpugnáveis. E o Belsazar estava dando um grande banquete a 1000 convidados, gente importante naquela noite, quando o Senhor disse: eu vou acabar com vocês. Aquela mão apareceu na caiadura da parede, na brancura da parede, escrevendo Mene, Mene, Tekel e Pérez, ou Parsim, ou seja, contado foi o teu reino, achado pesado na balança e em falta, por isso o Senhor dividiu o teu reino e deu aos medos e aos persas. Essa foi a interpretação que o Daniel deu ao rei Belsazar. Naquela mesma noite, os medos e persas, que já estavam unidos, vieram com seus exércitos, desviaram o rio Eufrates, que passava por debaixo das muralhas de Babilônia. O leito do rio ficou seco e o buraco, vamos dizer assim, o buraco da muralha por onde passava o rio por baixo, aquele buraco ficou aberto. Por ali entraram os exércitos e destruíram a cidade de Babilônia. A profecia se cumpriu. Mais adiante o Senhor diz: a Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor. Mas agora o Senhor diz: fugi da Babilônia e cada um salve a sua vida. Esse assunto é bem lembrado no final da Bíblia, no Apocalipse. A Babilônia mencionada lá é o sistema religioso que o Vaticano estabeleceu, um poder colossal. Hoje ninguém consegue imaginar o poder econômico do Vaticano, que é escondido. O Banco do Vaticano, os investimentos do Vaticano. De vez em quando eu lembro que a maior empresa de alimentos do mundo é a Nestlé, que pertence ao Vaticano. A maior empresa de cosméticos do mundo é a L'Oréal, que pertence à Nestlé, que pertence ao Vaticano. Eu desconfio que a Fiat também pertence ao Vaticano. Grande parte dos navios do mundo pertence ao Vaticano. É uma forma, assim, interessante de ter um poder muito grande, poder econômico. E com esse poder econômico, eles utilizam esse poder para também ter liberdade, consolidar um poder religioso de influência sobre as mentes religiosas no mundo inteiro. Esse poder que o Senhor não reconhece como sendo dele vai ser destruído. E no capítulo 19 de Apocalipse nós lemos
a descrição de um grande júbilo no céu, uma festa que vai acontecer no céu quando a Babilônia cair. E eles vão dizer até que enfim caiu a Babilônia e todas as nações beberam da sua prostituição religiosa. Com ela se prostituíram os reis da terra, ou seja, acordos, alianças políticas que os governos, os países do mundo fizeram com o Vaticano. E o Senhor então diz: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu. Por isso, em um só dia sobrevirão seus flagelos. Bem, a cidade de Roma vai ser destruída. Ela é a sede, a capital, é o centro do poder do Vaticano. É a nova Babilônia, que Deus chama assim no Apocalipse. E no capítulo, eu li o capítulo 18 de Apocalipse. Os últimos capítulos são dedicados à Babilônia. Por fim, Deus vai denunciar esse engano religioso. E essa Babilônia é aquela mulher assentada na besta. A besta é a Europa, o Império Romano redivivo, a Europa. E o Vaticano está aliançado com a Europa, a mulher montada na besta, e na testa escrito: a mãe das prostituições na terra. A mãe. Bom, tem as filhas também. No meio evangélico, os grandes nomes se levantaram com grandes denominações e grande poder econômico e empresarial. Isso é Babilônia também. E a ordem do Senhor é: saia dessa Babilônia quem é povo meu. Mas no capítulo 19 vai haver uma grande festa no céu, uma grande multidão levantará a voz e dirá: aleluia, a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, e verdadeiro os seus juízos, pois ele já julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos que foram martirizados como hereges no decorrer da história. E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Nós entendemos que isso vai acontecer na grande tribulação, que já está muito próximo de acontecer. Primeiro, a Europa vai se desligar do Vaticano, ou seja, os rumos que a Europa está tomando em direção à obediência a Satanás, que vai levantar o anticristo, não vão aceitar nada do cristianismo. Eles vão se desligar, abominar e combater a Babilônia, vão combater o Vaticano. Então, a profecia diz isto. E, por fim, a própria cidade de Roma vai ser destruída. Se vai ser num grande vulcão, porque ali é região vulcânica, perto dali, a Pompeia, a cidade próxima de Roma, já foi destruída. Pode ser um vulcão, pode ser uma guerra atômica que a Europa lance ali, ou enfim, por alguma razão, alguma bomba atômica destrua a cidade de Roma. O Senhor diz que numa hora toda aquela glória será demolida. Então, o poder econômico do Vaticano será atacado pela Europa e em uma hora vai haver destruição da cidade de Roma. Isso vai acontecer brevemente, a última Babilônia. Mas no decorrer da história, outras Babilônias se levantaram, poderes religiosos junto com poderes políticos. Essa mistura terrível tem acontecido, não só no meio católico, mas no meio evangélico, no meio muçulmano. O islamismo não vai prevalecer também, vai ser destruído com o Gog e Magog.
na época aí da invasão de Israel, que já está muito próxima também pela Rússia. Os países árabes e muçulmanos estarão junto com a Rússia. Então, todas as Babilônias serão destruídas, todos os poderes religiosos da terra serão destruídos. O anticristo vai levantar um poder religioso através do falso profeta, um poder usando a internet, um poder virtual, vai levantar um poder sobrenatural maligno que não vai ter ligação com essas religiões tradicionais. Há muitos que estão vendo no catolicismo, o ecumenismo, o símbolo dessa religião da grande tribulação. Eu não creio assim, eu creio que vai ser um poder diferente, né, que vai ser levantado por Satanás aí na época da grande tribulação. Então, é o que eu entendo, mas seja como for, todo o poder religioso que se enriqueceu, se engrandeceu, se aliou com o poder político para dominar pessoas, para matar pessoas, para ter controle sobre a consciência de pessoas, tudo isso é Babilônia e Deus vai destruir. Quando Jesus vier, não vai sobrar nada aqui na terra disso. Vai começar tudo de novo, um relacionamento sincero e verdadeiro das pessoas com Deus, e Jesus estará aqui na terra para isso no milênio.